Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no capítulo 7 do livro de Atos, dia 90 do projeto Bíblia para Iniciantes. E eu estou muito feliz por você estar aqui comigo, crescendo, acompanhando, se aprofundando na palavra de Deus. Estamos aqui no meio do discurso de defesa de Estevão. Estevão, que, como eu já falei, foi o primeiro mártir cristão. O primeiro mártir cristão. Ele foi o primeiro diácono escolhido, né, pelos apóstolos, homem cheio de fé do Espírito Santo, cheio de graça, de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo, tinha sabedoria, Espírito Santo. E ele foi colocado ali diante das autoridades, sendo julgado pelas autoridades, porque que ele estava pregando o nome de Jesus, porque ele estava, segundo eles, né, através de falsas testemunhas, é, mudando os costumes que Moisés deu. Esse era o questionamento deles. E aí Estevão veio com todo o conhecimento das Escrituras, com toda a sabedoria, e foi pontuando desde Abraão. E aqui, a partir do versículo 17, ele continua, né? Continua essa essa defesa dele, essa história, essa contextualização para ele chegar exatamente naquilo que eles estavam falando sobre Moisés. Então, como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, isso Estevão falando, ok? O povo cresceu e se multiplicou no Egito. E ele está se referindo à promessa que Deus jurou a Abraão quando Deus falou que a descendência de Abraão seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Deus já havia falado isso para Abraão. E Deus também já tinha falado que julgaria a nação que fizesse isso, que escravizasse, e depois disso eles sairiam e serviriam neste lugar, naquele lugar, lá em Canaã, né? Sairiam dessa terra e voltariam para aquela terra onde Deus havia colocado Abraão, que era Canaã, né? Para servir a Deus naquela terra, tá bom? Então o povo cresceu e se multiplicou no Egito, né? Nesse tempo que se aproximou a promessa de Jesus a Abraão. Até que se levantou ali outro rei, que não conhecia a José. Lembra que José foi colocado como governador da terra do Egito por meio do faraó, quando José deixou o faraó completamente surpreendido com tanta sabedoria, né, discernindo os sonhos do faraó, discernindo os tempos das vacas magras, né, aqueles 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez, e ele foi colocado como governador do Egito. Nesse tempo veio a família toda de José, né, o pai de José, Jacó, Israel, e junto dele a família toda, 75 pessoas, e ficaram lá no Egito com toda a mordomia, né, com todas as condições de um rei. Tá? Só que se levantou ali um outro rei no Egito que não conhecia José, não conhecia a história de José. E este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, ou seja, rejeitar, abandonar os seus próprios filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. E depois ele foi abandonado, né? Ele foi colocado, né? Ele foi jogado ali no rio, num barquinho no rio, né? Vocês conhecem a história. E quando foi exposto, a filha de Faraó,
o recolheu, né, o recolheu no rio e criou-o como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então Moisés foi criado ali no reino como filho da filha de Faraó, né? Ela criou ele como seu próprio filho, então ele era como o neto do Faraó, tá certo? E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar a seus irmãos. Ele sabia quem ele era, ele sabia, e ele foi visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam isso. Então Moisés ele já tinha no coração que ia libertar os seus próprios irmãos da escravidão. E aí ele foi meio que um justiceiro ali, né? Ele viu um egípcio tratando mal um irmão seu e ele foi, interviu e matou o egípcio. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam, uns irmãos dele, que brigavam, e procurou conduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? E a estas palavras Moisés teve medo de descobrirem quem ele era, teve medo de descobrirem o assassinato dele, e ele fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, olha só, 40 anos. Moisés já tinha 40 anos quando saiu, e depois mais 40 anos se decorreram para aparecer-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor dizendo: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. E a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este Moisés enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então aqui Estevão está descrevendo o que aconteceu, que o próprio Deus constituiu Moisés autoridade e chefe e libertador do povo de Israel, do povo de Deus, tá? E enviou com assistência de um anjo. E a partir de amanhã eu continuo essa história, continuo essa aula de Bíblia, né, do que aconteceu, né, na época de Moisés, no livro de Gênesis, de Êxodo. E é uma história maravilhosa. Quantas coisas Moisés fez a partir desse dia que ele teve esse contato com Deus ali no Monte Sinai, na sarça ardente,
E esse anjo que acompanhou Moisés, lhe dando força, poder, sabedoria para agir da forma que Deus queria. E o que nós podemos tirar aqui de aprendizado para as nossas vidas desse trecho? Por mais que possamos fugir do propósito de Deus, como Moisés fugiu com 40 anos, com medo, e ele foi lá para a terra de Midian. Moisés sentiu medo. Moisés ficou, ele ficou inseguro, ele fugiu do propósito dele. Mas lá onde ele estava, quietinho no canto dele, criando os seus 2 filhos, Deus veio e falou. Então, eu acredito que, por mais que eu e você possamos nos esquivar, possamos nos esconder do nosso propósito, da vontade de Deus, Deus vai achar um jeito de falar conosco. Talvez através de alguém, talvez, eu não sei, ele fala de diversas formas. A forma que ele falou com Moisés foi essa. E a forma que ele vai falar com você vai ser diferente. Não vai ser a mesma forma de Moisés, porque você é diferente. Porque eu sou diferente. Todos nós nascemos com um propósito grandioso, acredite. E Deus, em um momento das nossas vidas, talvez você não chegou nesse momento, ou talvez você já passou por isso, como eu já passei por isso. Um momento onde Deus vai chegar e vai falar claramente para mim e para você, e você vai sentir, ou você já sentiu isso no seu coração. E quando isso acontecer, acredite, faça como Moisés, acredite e seja obediente. Obedeça a Deus, a vontade e os propósitos de Deus. E isso vai fazer você ter intrepidez, ter coragem e cumprir o chamado de Deus. E Deus vai suprir, como supriu Moisés. Vocês vão entender, Moisés, ele tinha uma fala pesada, ele era gago. Então, Deus colocou o próprio irmão de Moisés para ajudá-lo. Então, Deus colocou o cajado. Então, na minha vida e na sua vida, Deus também vai suprir as nossas deficiências. Acredite. E assim nós vamos conseguir cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, o propósito. Amém? Então acredite nisso, fique atento e deixe Deus falar com você. Escute Deus e acredite que Ele tem um propósito grandioso na sua vida. Amém? Um beijo no coração.